32270094 e 143662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadia Tique, 629, no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 981753403 e 981225370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 14981568767. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Piratininga, programa Caminhos da Luz. Reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje uma manhã muito agradável na cidade de Jaú, temperatura muito gostosa e uma manhã gostosa para a gente fazer ótimas reflexões sobre o Evangelho, Jesus e o Espiritismo, que é o tema que hoje vamos conversar com o nosso querido Marcos Demário, da cidade maravilhosa, do Rio de Janeiro, né? Vamos já estabelecer já um contato com ele aqui, né? E aqui comigo no estúdio temos Anderson Moura, nosso querido Edson Maldonado, Dagoberto Costa, nossa conexão com Jundiaí, e também o Rodrigo, que na técnica, que está sempre nos dando todo o apoio necessário. Hoje também, para você que está na página da Rádio Piratininga, no Facebook, dando o seu bom dia, estará concorrendo automaticamente a 2 livros. A Casa Dominó, que é um romance, né? Um romance da vida real, do autor Márcio Marino, e o segundo livro para o sorteio, Educar os Filhos, Compromisso Inadiável, de Lúcia Moisés. Muito bom dia, Anderson Moura. Excelente dia, Rick, Edson, Rodrigo da técnica, Marco, todo o pessoal aqui do chat, o pessoal da rádio que ouve, há mais de 80 cidades aqui. Um excelente dia, um dia maravilhoso, gostoso, e mais um dia de reflexão. O tema hoje muito interessante, Jesus e Espiritismo, né? Jesus, o Evangelho e o Espiritismo. Será que tem conexão Jesus e Espiritismo? Muitos acham que não há conexão nessa linha, né? Hoje vamos tirar algumas dúvidas. Maravilha. Edson Maldonado, bom dia. Bom dia, Rick. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, meu querido Anderson, que está animado hoje, aí, sabadão. Dagoberto. Marcos, muito obrigado por nos atender, viu? E o tema, por ter escolhido esse tema. Começar o fim de semana, um sabadão desse, falando de Jesus, salva o fim de semana inteiro, né? Já vai dar uma energia positiva para o fim de semana inteiro. Muito bom. Pessoal, vai mandando aí bom dia para retirar os livros. E tem livros aqui na rádio ainda que precisa vir retirar. Quem ganhou está aqui à disposição durante a semana, é só falar que é do programa.
e pega, porque o Cefec estando em recesso, nós estamos deixando os livros aqui, né, Rick? Sim. E aí o pessoal passa a pegar aqui, né? E a semana assim que voltar, a gente leva lá lá, dá uma olhada nos nomes lá, vamos lá. Quem que está? Inês Bonini, o outro é Daniele Cristina Dias, são só esses dois nomes. E os que vão ganhar hoje. Se não vierem buscar, a gente leva lá para o Cefec, aí o pessoal passa lá pegar. Maravilha. Nossa conexão com Jundiaí, com o nosso chefe Dagoberto Costa. Bom dia. Bom dia, Rick. Bom dia, Edson. Anderson, brilhante. E o nosso Marcos de Mário. Muito bom dia ao pessoal da técnica, que é o Rodrigo hoje, né? Se não me engano, eu ouvi passar aí. E os nossos internautas, que não falham no nosso acompanhamento. Que tenhamos todos uma ótima lição aí através desse professor grandioso. Muito obrigado a todos e um excelente bom dia. Marcos, novamente, gratidão por aceitar o nosso convite. E muito bom dia, falar sobre Jesus, o Evangelho e o Espiritismo. Como já podemos, de uma forma introdutória, fazer uma conexão entre eles? Bom dia. Bom dia, Rick, bom dia, Edson, Dagoberto, todos que estão aí nos acompanhando, que possamos estar envolvidos em vibrações de paz e de amor. E, de fato, existem pessoas que consideram que o Espiritismo nada tem a ver com Jesus, que o Espiritismo só tem a ver com esse negócio de receber espíritos. Não? Então, existe muita confusão em relação a isso. E nós temos que esclarecer que o Espiritismo, antes de mais nada, é ciência e filosofia. E através dessa sua ciência e dessa sua filosofia, que estudam a vida após a morte, a continuidade dessa vida, a existência das almas ou espíritos, que nada mais são do que os seres humanos que estão desencarnados, a partir disso e dessa interação do mundo espiritual com o mundo material, traz para nós uma série de consequências morais, daí, portanto, o aspecto religioso do Espiritismo. E nesse aspecto religioso, o Espiritismo tem por base os ensinos morais de Jesus. Portanto, o Espiritismo é uma doutrina cristã e todo espírita é um cristão. Então, isso tem que ficar muito claro. E lá em O Livro dos Espíritos, a obra básica, nós temos na questão 625 que Jesus é o nosso guia e modelo. É o espírito mais perfeito que Deus nos concedeu aqui na Terra. E, na sequência, vamos destacar a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que alguém já nos perguntou se é um novo evangelho, né? Um evangelho que o Espiritismo criou. Não. A obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, é uma obra que estuda os ensinos morais de Jesus através da visão da imortalidade da alma, da reencarnação, da vida que continua após a morte. Não é um novo evangelho. Então, por tudo isso, nós já podemos perceber que existe, sim, uma grande conexão entre Jesus e o Espiritismo, entre o Espiritismo e Jesus. Maravilha. Agora, Marcos, eu acompanho bastante seu trabalho, as suas colunas, principalmente na RIE, Revista Internacional do Espiritismo, né? Onde você fala muito aos jovens. Como fazer essa conexão para que o jovem hoje, talvez um tanto perdido, com tantas possibilidades, com tantas alternativas, como ainda colocar o Cristo, o Evangelho e também o Espiritismo no caminho dos jovens? Essa coluna a qual você se referiu é a coluna Corações Juvenis, que é publicada mensalmente na Revista Internacional de Espiritismo, da Casa Editora Clarim, de Matão, aí no estado de São Paulo. E foi uma oportunidade abençoada que os companheiros do Clarim me proporcionaram para poder falar, né, escrever para os jovens. A partir dessa coluna Corações Juvenis da RIE, surgiu também
a pedido de um companheiro do movimento espírita do estado do Rio de Janeiro, que eu também começasse a gravar vídeos direcionados para os jovens. E aí surgiram os vídeos O Jovem e o Espiritismo, que são publicados através do canal Orientação Espírita no YouTube. Tanto a coluna impressa quanto os vídeos têm tido uma boa repercussão e tem sido um exercício muito salutar de me colocar, né, para os jovens. E um dos temas realmente que nós temos tido a ocasião de trabalhar um pouco mais é Jesus. Nós temos visto muitos jovens totalmente afastados da religião, da religiosidade, e que veem assim Jesus de uma forma distante, que não teria muito a ver com o dia a dia aqui da própria vida. Então, eu tenho trabalhado, ou procurado trabalhar, né, numa linguagem mais juvenil e mostrando as conexões dos ensinos de Jesus com a nossa atualidade e o quanto é importante aprendermos a amar o nosso próximo, a perdoar as ofensas, a fazer ao outro somente o que desejamos que ele nos faça, que são ensinos universais e para todos os tempos. E fazendo pensar, porque isso que é muito importante. O jovem da atualidade, que é um espírito reencarnado, ele já vem preparado, ou melhor preparado, para as tecnologias digitais que temos hoje em dia, mas falta sentimento. Então, eu tenho procurado fazer ele pensar. Como aquele jovem que, num bate-papo comigo, ele disse que para resolver o problema do mal aqui na Terra é muito simples. E ele me explicou, olha, basta nós matarmos todo mundo que é do mal, porque aí só sobra aqui na Terra quem é do bem. Tem uma aparente lógica na fala, mas eu questionei, disse assim, olha só, meu filho, vem cá, eu já entendi. Mas se um filho seu, um dia, pegar o caminho do mal, então eu posso chegar e matá-lo? Ele disse, não, aí não pode. É porque não posso? Porque ele é meu filho. E daí, qual é o problema? Todo mundo é filho de alguém. E tem mais, se eu vou lá matá-lo porque ele é do mal, eu também não me torno um assassino. E se eu me tornar um assassino, eu também não sou do mal. E aí ele parou, olhou para mim e disse, o senhor está me dando um nó na cabeça. Ótimo, é exatamente isso que eu estou provocando em você. Pense, pense. Olha, nós não vamos acabar com o mal com outro mal. Mas então como é que nós vamos acabar? Com o bem. E tem um mestre que nos ensinou isso, que se chama Jesus. Já ouviu falar dele? Foi ele que nos disse isso. Amar o nosso próximo, amar o inimigo. Se alguém nos fizer o mal, devolver com o bem. Aí nós vamos consertar as coisas. Claro que para isso nós precisamos trabalhar a educação, que entendemos seja a educação moral. Pode levar tempo, mas esse é o caminho. E aí ele olhou para mim e disse, mas Jesus já viveu há muito tempo aqui na Terra. Sim, é verdade. Aliás, põe tempo nisso, são mais de 2.000 anos. Agora, os ensinos dele não estão equivocados, não estão errados. Nós é que teimosamente não os temos colocado em prática. Mas se colocarmos em prática, não vai ser a maior felicidade aqui na Terra? Aí ele parou, pensou, olhou de novo para mim e disse assim, tá aí. Quer dizer, nós vamos ter paz aqui na Terra, vamos viver felizes. Mas, tio, vai ser meio monótono, né? Vai ser meio chato, porque não vai ter nada acontecendo. Como que não vai ter nada acontecendo? Todo mundo se solidarizando, todo mundo na fraternidade, todo mundo se ajudando. E você acha que isso é um nada? Bom, meu filho, é o seguinte, a conversa termina aqui, porque agora você tem que pensar. E lembre-se sempre, se a violência resolvesse alguma coisa, nós já teríamos resolvido o mundo, não teríamos? Já estaríamos vivendo em paz há muito tempo. Por isso, então, nós precisamos revisar essa mensagem do nosso Mestre Jesus.
Esse diálogo que eu tive com esse jovem é o que eu estou tentando fazer, tanto na coluna da Revista Internacional de Espiritismo, quanto nos vídeos O Jovem e o Espiritismo, que são vídeos curtos, de duração de 5 minutos, sempre nessa abordagem que o Espiritismo nos dá. E olha, tem feito muito jovem pensar, meditar, refletir e entender que Jesus não está apenas no contexto histórico da humanidade ou afastado de nós no campo da religião, mas que os seus ensinos realmente são aquilo que nós estamos precisando. Então, essa abordagem mais dinâmica, mais atualizada, é o que nós precisamos fazer para trazer os jovens à própria doutrina espírita, ligá-los ao Evangelho e fazer com que eles comecem a entender Jesus e a necessidade da prática dos seus ensinos morais. Muito bem, Dagoberto. Tá fechado o microfone, Dagoberto. Ele abriu e fechou. Eu realmente fico muito satisfeito ao ver jovens nos centros espíritas trabalhando. Já tive a oportunidade de falar sobre isso várias vezes. E realmente nós temos que cuidar desses jovens para que eles persigam esse caminho, né? O caminho do Evangelho, porque não só os jovens, como nós todos, devemos saber que o Evangelho contém tudo o que precisamos. Eu costumo dizer nas minhas lives do Evangelho no Lar, que o Evangelho cura tudo, de uma dor de dente a uma unha encravada. E, na realidade, nós temos tudo dentro do Evangelho. É só questão de estudar, de procurar, de aplicar esses conhecimentos. Tão louvável essa sua atitude perante os jovens, principalmente, e oxalá isso aí cada vez mais surta grandes efeitos, né? Para que nós tenhamos aí os homens do futuro bem postos na doutrina, seguindo esse nosso querido Evangelho de Jesus. Muito bem, Marco. Com vocês. Dagoberto, você falou agora algo que é muito importante, que é essa questão do futuro, que nós espíritas não podemos esquecer da reencarnação, ou como Jesus nos anunciou, a necessidade de nascer de novo. Às vezes nós estamos tão ligados ao nosso dia a dia, a essa nossa vida terrena, que esquecemos disso, né? Que um dia a morte vai fazer o nosso retorno ao mundo espiritual e que, passado um tempo no mundo espiritual, teremos a necessidade de reencarnar, porque ainda somos espíritos muito imperfeitos, estamos ligados a esta humanidade terrena, já temos muita coisa a fazer para nos melhorar e melhorar esta humanidade. E aí nós temos que lembrar que, se não formarmos as novas gerações dentro do Evangelho, essa nossa reencarnação futura provavelmente não vai encontrar um planeta tão melhorado quanto desejaríamos. Então, é muito importante trabalharmos o Evangelho com as crianças e com os jovens da atualidade, porque eles são os adultos de amanhã. E como adultos de amanhã, são eles que vão abrir as portas para a nossa reencarnação. Então, esse trabalho é urgente, por isso que nós temos dito muito, e com base em Kardec e nos espíritos superiores, que o Espiritismo é, na sua essência, doutrina de educação, e que precisamos, com muita urgência, trabalhar a educação moral nessa visão da alma imortal e da reencarnação. Então, essa sua fala foi muito importante, não podemos esquecer disso. E, com certeza, no Evangelho nós temos todas as orientações, com toda a segurança, e é o Evangelho que deve ser o nosso roteiro de vida. Então, esse é um trabalho ao qual nós, espíritas, precisamos nos dedicar realmente com muita força, porque não podemos esquecer, Jesus foi enfático, é preciso nascer de novo.
Não esqueçamos disso. Anderson? Não? Maldonado? Ô Marcos, alguns espíritos e espíritas, né, sempre que a gente lê alguma coisa, ou até nas reuniões mediúnicas, eles tocam num ponto que preocupa até certo ponto, né? Que há uma ideia de se esquecer, se aniquilar, se deixar de lado o nome de Jesus na Terra, né? Você não acha que hoje existe aí uma banalização envolvendo o nome Jesus ou Jesus, né? O pessoal fala, ai Jesus, não, que Jesus nos ajude. E parece que há assim, uma facilidade de se falar, se escrever em frases no caminhão, adesivo em carro, esse pertence a Jesus, e assim vai. Parece que, você não acha que há uma banalização e não há aí um aprofundamento no estudo das lições que ele deixou, né, de aplicar as lições? O que você acha disso? Essa banalização está dentro de um contexto histórico que vem acontecendo ao longo do tempo. Quando surgiu a Igreja Católica, no ano 325, ela assambarcou, né, para si Jesus e o Evangelho. E desde o ano 325, um pouco depois, que o Evangelho ficou restrito aos estudos teológicos, sacerdotais. Então, Jesus foi sendo afastado da população, foi sendo afastado paulatinamente do povo, né? O Evangelho, durante séculos, ele só podia ser escrito, lido e interpretado em latim. E o latim, já nessa época, e avançando pela Idade Média, já era uma língua morta, não utilizada no cotidiano das pessoas. Então, Jesus foi ficando distante, e depois nós começamos a ver a entrada do Papai Noel, né? A questão do Natal, e o Papai Noel foi tomando conta, chegando ao ponto da própria Igreja Católica, a Igreja Protestante, e nós, espíritas, nos centros espíritas, substituímos Jesus pela figura do Papai Noel. Aí chega a comemoração do Natal, na evangelização espírita, e nós temos todo mundo de boné vermelho na cabeça. Tem centro espírita que traz o Papai Noel mesmo, para distribuir os presentes para as crianças. Mas nós temos por base Jesus, o guia e modelo da humanidade, o Espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra conosco. E aí essa banalização levou essa coisa, que o Senhor isso, aqui em nome de Jesus, e começamos a misturar Jesus com a política. E nós espíritas não podemos entrar nisso. Jesus não tem nada a ver com a politicagem humana. Jesus está muito acima de tudo isso. Compete a nós, espíritas, resgatarmos Jesus naquilo que, de fato, ele significa. É por esse motivo que Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós temos diversos autores, encarnados e desencarnados, espíritas, com obras também sobre Jesus, mas mostrando esse Jesus maior, o enviado de Deus, que veio cumprir toda uma missão, o Jesus enquanto mestre, que de fato ele é. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa banalização e, em nome de Jesus, justificar o egoísmo, o orgulho, a violência. Afinal, historicamente, em nome de Jesus é que nós fizemos as cruzadas e invadimos o Oriente para abater os infiéis que não seguiam o Evangelho e tinham tomado conta da Palestina, da Terra Santa. E como aqueles infiéis não quiseram sair de lá, então, em nome de Jesus, passamos a espada neles. E em nome de Jesus, nós estamos fazendo barbaridades, ou simplesmente usando o nome de Jesus em contextos que nada tem a ver com o Evangelho, com a fraternidade, a solidariedade, o amor ao próximo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E eu acabei escrevendo um livro, né, que estou mostrando aqui agora, também a respeito de Jesus, né, o Evangelho na visão espírita.
E nesta obra aqui há todo um estudo sobre quem é Jesus, o seu significado, essa visão ampla que o Espiritismo nos dá. Então, que nas casas espíritas procuremos nas palestras, nos grupos de estudo, na evangelização, na mocidade espírita, trabalhar Jesus enquanto mestre. Naquela visão maravilhosa que o nosso querido Pedro de Camargo, o Vinícius, tanto nos deixou em obras como Em Torno do Mestre, Na Seara do Mestre, Nas Pegadas do Mestre, obras maravilhosas. Então, é isso que nós temos que fazer para resgatar, não simplesmente o Jesus histórico, mas para resgatar o Jesus divino, celestial, o Mestre e Messias que esteve e está conosco. É trabalho de longo tempo, não resta dúvida, mas que precisamos fazer, e a competência para isso, não tenhamos dúvida, é nossa, espíritas, porque o Espiritismo faz esse resgate em espírito e verdade do nosso Mestre Jesus. Agora, Marcos, para colocar em prática o Evangelho, Jesus e o Espiritismo, precisamos de oração, vigilância e disciplina? Ah, com certeza, sem nenhuma dúvida. Por isso Jesus foi claro, vigiai e orai. E nós estamos precisando trabalhar muito sentimento. Quantas e quantas vezes as pessoas conversam conosco quando estamos fazendo os estudos, mas é muito difícil conviver com as pessoas, porque no meu lar, porque na minha família, porque isso, porque aquilo. Bem, nós precisamos compreender que todos somos espíritos ainda imperfeitos, ainda mais no campo moral. E o planeta Terra ainda é mundo de expiações e provas, abrigando a todos nós, os espíritos imperfeitos. Se somos imperfeitos, amarmos-nos ainda é um problema, é uma dificuldade. Perdoar as ofensas, outro problema gigantesco para nós. Porque para perdoar, você precisa amar, você precisa compreender. Então, não podemos nos queixar, porque somos nós mesmos aqueles que criamos as dificuldades existenciais por causa das nossas imperfeições. Então, precisamos aprender a tolerar, a compreender, a ter paciência. Aí tem aquela expressão popular, né? Senhor, dá-me paciência. É isso mesmo. Ele dá, mas o trabalho de desenvolver a paciência é nosso. E o Evangelho é o nosso roteiro, que é o Evangelho que nos explica isso, que nos ensina isso. Alguém já viu Jesus nas narrativas evangélicas lá do Novo Testamento, Jesus perder a paciência? Claro que alguém vai lembrar que, mas tem aquele episódio lá no templo que ele saiu chicoteando todo mundo, derrubando tudo. Não é para pegar o pé da letra isso, porque Jesus não fez isso, mas ele usou a palavra veemente para mostrar que aqueles mercadores estavam equivocados e que não podiam fazer do templo de Deus uma casa comercial. E é claro que muitos baixaram a cabeça e até se retiraram, porque foi como se fosse uma chicotada naquelas mentes e corações, porque eles sabiam que estavam errados, fazendo comércio das coisas sagradas. Então, nosso exemplo é Jesus, exemplo de paciência, de tolerância, de calma. Ele olha para Pedro, né? Diz assim, você me ama? E Pedro, mas é claro que eu lhe amo, Senhor, eu juro que lhe amo, eu vou dar minha vida pelo Senhor. Então, ele jurou todo o amor possível. Jesus, muito calmo, olha para ele e diz, mas você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E Pedro ficou revoltado. Jamais, eu acabei de dizer, vou falar de novo, eu te amo, eu não vou fazer isso nunca. E ele negou Jesus 3 vezes, antes do galo cantar. Mas Jesus não o estava condenando, porque já tinha dito a ele, Pedro, você vai ser a pedra da minha igreja.
você, de pescador de peixes, você será o pescador de homens para o evangelho. Tá? E Pedro vai se transformar nessa pedra, ele vai se transformar nesse pescador de homens. Então, Jesus não se impacientou com ele, não ficou nervoso, não se desequilibrou, nada disso. Apenas disse a ele: Pedro, tenha calma. Claro que eu sei que você me ama, mas você é um homem no mundo, tá? Mas mesmo com as suas imperfeições, eu deposito toda a minha confiança em você e estarei com você até o fim dos tempos. Não se preocupe quanto a isso, porque paulatinamente você irá se fortalecer. Então, que todos nós tenhamos em mente que estamos aqui numa escola, estamos fazendo aprendizados. Nós vamos falhar, nós vamos titubear, vamos ter que pedir perdão a Jesus e a Deus, mas precisamos continuar. E aplicar o evangelho é justamente nesse dia a dia, no relacionamento com os outros, que não estão conosco gratuitamente. Existe a lei de sintonia, né, os vínculos espirituais que nos unem. Então, fiquemos tranquilos quanto a isso e vamos fazendo o nosso melhor. E quando fizemos a tomada de consciência e pensasse bem, errei. Ai, falei o que não devia ter falado, perdi a paciência. Tudo bem, isso acontece. Então você ora, você se fortalece e se promete. Porque não é para prometer a Jesus, tem que prometer a si mesmo, né? Vou melhorar, vou procurar não perder a paciência na próxima vez que isso acontecer. Né? Eu vou saber travar minha língua. E aí você está se educando e crescendo com o evangelho, porque está permitindo que as lições de Jesus cresçam em você. E daqui a pouco você estará muito mais evangelizado do que estava tempos atrás. Então, essa é a beleza do evangelho, que nós vamos nos construindo com ele e vamos nos melhorando com o evangelho nesse nosso dia a dia. Muito bem, Mário. Mário, o papo está muito gostoso, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Caminhos da Luz. Apoio. Calçature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculinos no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, telefone 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. Telefones 14-99727-0094 e 14-3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadiatique, 629, no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 981753403 e 98122 5370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 14981568767. Voltamos com o programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje conversando com Marcos de Mário, da cidade do Rio de Janeiro, a respeito de Jesus, o Evangelho e o Espiritismo. Vamos mandar um abraço para os nossos internautas que já deram seu bom dia aqui na página da Rádio Piratininga no Facebook e já estão automaticamente concorrendo aos livros. Um grande abraço à nossa querida Nilceia Bedoni, Marcel Maldonado, Lúcia Benite Vaz de Moura, a Vanessa Aiza, Vera Maria Vaz de Moura, Inês Bonini, Arlete Maria Beraldo Rodrigues, Sandra Regina Gomes, nossa querida Neuza Matos, Cristina Avelino e também a Mariana Costa, a Maria José Dangió, Zé Roia de Jaur, Daniele Cristina Dias, a Vanir Fiqueira Faqueri Cassiano,
né? Nosso querido Anderson Moura, que está aqui, Elizabeth Wederhoff, a Valéria Gromboni e a Maria Cecília Magalhães. Um grande abraço a todos e para você que está nos ouvindo nas ondas da Rádio Piratininga. Vamos então para o primeiro sorteio de hoje. A Casa Dominó, um romance da vida real. Quantos? 17. Marcos, é o convidado que faz o sorteio. Fala um número para nós de 1 a 17. 12. 12. Maria José Dangió. Maria José Dangió ganhou o livro, então, A Casa Dominó. Muito bem, vamos agora voltar com nossa conexão com Jundiaí, com o nosso querido Dagoberto Costa. Dagoberto, a sua visão e a sua pergunta, ou seu comentário. Enquanto o Mário discorria sobre o Jesus Mestre que nós devemos cultuar, me passava aqui a ideia que nós temos tido, já foi comentada, inclusive, da descrucificação de Jesus. Parece-nos que isso já está acontecendo, embora, principalmente, a Igreja Católica, eu posso falar porque eu já fui católico, já fui congregado mariano, então não tenho problema nenhum, ela preconiza muito ainda a crucificação, o Cristo na cruz, aquele negócio todo. E nós acreditamos que Jesus está entre nós até hoje, né? Ele está em espírito, como ele prometeu, que onde tivesse 2 ou 3 pessoas falando em seu nome, ele estaria entre elas, e nós acreditamos piamente nisso. Então, nós temos esse Jesus magnânimo, esse Jesus redentorista, esse Jesus misericordioso, e não aquele Jesus sanguinolento, preso a uma cruz. Eu acho que essa ideia deve ganhar vulto, ganhar força no nosso meio espiritual, no nosso meio espírita, principalmente, para que nas casas espíritas a gente preconize muito isso, né, a respeito do Jesus fraterno, do Jesus redentor. O que você acha, Mário? Sem dúvida, Dagoberto, sem dúvida, porque o Espiritismo nunca utilizou esse símbolo da cruz, da crucificação, né? Nós não temos isso. Aliás, não temos nenhum tipo de símbolo, porque sempre procuramos o Jesus, o que ele representa com os seus ensinos morais. É interessante que filósofos, historiadores, antropólogos, enfim, assim por diante, eles tentam agora fazer a separação entre o Jesus de Nazaré, que é considerado o Jesus histórico, e o Jesus, o Cristo, que seria o Jesus dos religiosos, né? O Jesus da religião. Mas, na verdade, nós temos que tomar também cuidado com isso, né? Jesus não é nem o crucificado, não é nem o histórico e etc. Jesus é Jesus. E é o Jesus de misericórdia, é o Jesus redentor, como você colocou, é o Jesus da fraternidade, é o Jesus do amor. Então, é essa visão que nós espíritas precisamos trabalhar o tempo todo. Mas lembrando que, embora Jesus também seja considerado Salvador, que essa salvação não é uma graça divina que vai recair sobre nós. A salvação, ela está nos esforços que fazemos para nos moralizar e espiritualizar. Então, não é uma coisa externa, né, que vem de fora e vai nos salvar. Mas então Jesus não vai atender às nossas rogativas? Claro que vai, sem nenhuma dúvida. Os Espíritos nos ensinam que toda prece, toda e qualquer oração, ela é ouvida, ela é classificada e ela é atendida sempre de acordo com os nossos méritos e com as nossas necessidades. Não tenhamos nenhuma dúvida que Jesus está conosco, como sempre esteve. Mas a questão é saber se nós estamos com ele. Dele para nós, não resta nenhuma dúvida. E nós com ele?
Aí como fazemos essa ligação com Jesus? Procurando vivenciar as lições do Evangelho, que nada mais são do que as lições que ele nos deu. Então, essa imagem desse Jesus representando o amor divino é que deve prevalecer e que precisa ser, sim, muito trabalhada por nós nas instituições espíritas, através da internet, deste mundo digital que temos agora. Porque essa é a visão que o Espiritismo possui, de fato, sobre Jesus. Muito bem. Edson Maldonado. Marcos, outro dia eu vi uma reportagem, não sei, daquela série The Chosen, né? Que entrevistaram lá o ator que interpretou Jesus, né? E aí a moça perguntou para ele, até ela se emocionou, falou assim, se você encontrasse agora Jesus, vai tomar um café, você e Jesus, o que você perguntaria para Jesus? Daí ele brincou, falou assim, perguntaria como é que eu fui, né? Se eu fui bem. Eu pergunto para você, Marcos, se você está aí no Rio de Janeiro, aí, tomando aquele cafezinho, e na sua frente você está tomando café com Jesus, o que você perguntaria para ele? O que vem na sua cabeça nesse momento? Bem, seria uma cena inusitada. Primeiramente, acho que eu levaria um susto de ver o próprio mestre à minha frente, né? E talvez eu ficasse calado por um bom tempo, porque não seria nada fácil realmente fazer alguma indagação a ele, tanto que nós nos consideramos muito inferiores para termos Jesus à nossa frente. Mas, tentando imaginar essa cena, com todos os estudos que eu possuo, com a compreensão que tenho, até um certo ponto, do Evangelho, eu acredito que eu perguntaria a ele se o que nós devemos fazer a mais, ou o que estamos deixando de fazer. Acho que eu dirigiria essa pergunta a ele, porque eu tenho a certeza de que os brandos e pacíficos vão herdar a Terra e que vão dominar a nossa humanidade. Mas é fato que 2000 anos já se passaram e nós não conseguimos ainda colocar totalmente em prática o Evangelho. Então, eu acredito que dirigiria essa pergunta. Senhor, o que está faltando? O que é preciso fazer? Como é que nós... me dá essa luz. Né? O que está faltando aí? O que eu? Não são os outros, não. Eu, que já tenho um certo conhecimento, o que eu preciso fazer? Sempre maior preocupação de quando. Porque as pessoas têm muita preocupação disso, do quando. Quando a Terra será mundo de regeneração? Quando os brandos e pacíficos vão dominar? Não nos preocupemos com isso. A questão realmente é perguntar, Senhor, eu estou aqui. O que está faltando? O que o Senhor quer que eu faça? Acho que eu dirigiria essa pergunta a ele. Você falou uma coisa interessante. Tem uma outra reportagem, um outro filme, que colocaram Jesus, né, um ator caracterizado de Jesus, inclusive ensanguentado, com a coroa de espinhos e tal. E você falou um negócio importante, né, que talvez se levasse um susto, não conseguisse falar nada. A maioria das pessoas que sentavam, porque eles sentavam na frente e depois aparecia ali o Jesus. A maioria não conseguiu falar. Realmente, só com um ator representando aquela imagem, né? Eles não conseguiram falar. Muitos choraram, se emocionaram e não conseguiam falar. É bem interessante isso, né? Porque realmente, né, mesmo para quem não acredita, né, em Jesus, mas a presença dele mexe muito conosco. Mesmo essa presença fictícia, feita por um ator, porque no fundo, todos nós sabemos quem é Jesus. Não é? Tanto tem aquela passagem em que o espírito obsessor se dirige a Jesus, né, e ele logo vai reconhecendo o mestre, né? O que quer, né, o enviado de Deus aqui conosco, né, e que Jesus dá ordem para que ele se retire. Né? Então, até aquele espírito extremamente voltado ao mal, ele sabia quem estava à frente dele. Então, realmente, seria
muito emocionante para nós estarmos aqui com Jesus, porque no fundo, nós temos a consciência culpada e nós sabemos o quanto precisamos dele, o quanto já deveríamos ter feito. Daí esse apagão, esse estremecimento emocional na frente dele. Mas Jesus, se aparecesse aqui para nós, com certeza ele não viria para fazer nenhum tipo de condenação a nós, mas para nos alentar a fé, para dar a nós esse reforço. Mas, realmente, nesse exercício de imaginação, eu acredito que, para a maioria de nós, a nossa primeira reação, vendo Jesus à nossa frente, é realmente ficarmos muito emocionados, paralisados e com muita dificuldade para dirigir a palavra a Ele, com toda a certeza. Muito bem, Marcos. Agora, partindo para o ponto histórico, nós tivemos no começo, no final do século XIX, no começo do século XX, alguns problemas, né? Nessa época, praticar o espiritismo era considerado crime, né? A gente sabe, né? Numa parte histórica. E dentro da FEB, na época ainda no Rio de Janeiro, existia um impasse entre aqueles que eram chamados científicos e aqueles que queriam, né, a conexão com o Evangelho. Muitas vezes o Dr. Bezerra de Menezes era obrigado, vamos dizer assim, a apaziguar os ânimos. Por que ainda, até hoje, temos vamos dizer assim, esse conflito, né? Colocar ou não Jesus dentro do Espiritismo? O contexto histórico atual, claro, é diferente dessa época. Hoje, estudar e praticar o espiritismo não é mais crime, muito pelo contrário, né? Mas hoje nós estamos vivendo uma outra onda histórica, a dos espíritas acadêmicos, intelectualizados e que acham que tem que separar uma coisa da outra. Outro dia eu estava aqui assistindo vídeos através do TikTok e um companheiro que se diz espírita, ele respondendo uma pergunta que lhe foi dirigida, ele falou assim, olha, eu vou responder, mas eu quero dizer que eu não sou muito voltado ao aspecto religioso, o meu negócio é mais, né, a ciência, e aí faz essa separação. Mas o espiritismo, ele possui o tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, que não pode ser separado. Claro que didaticamente, metodologicamente, nós podemos fazer a separação, mas é um todo. Eu tenho na minha individualidade as minhas tendências. Eu posso ter uma tendência um pouco mais para ciências humanas, eu posso ter a tendência um pouco mais para ciências físicas, isso é natural de cada um de nós. Mas a compreensão do espiritismo tem que ser integral, total. E não dá para fazer espiritismo sem Jesus, porque Jesus é a base. Então, nós temos lá o Evangelho segundo o Espiritismo, estudando os ensinos morais de Jesus. Nós precisamos aprender a fazer abordagens com equilíbrio. É isso que nós precisamos aprender a fazer. E eu tenho chamado muita atenção com essa questão dessa nossa intelectualidade, que temos muito conhecimento, muita cultura. Calma, minha gente. O Espírito da Verdade foi muito claro. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. E instruí-vos, eis o segundo. E tem gente que está invertendo essa ordem, está colocando a instrução primeiro e o amor em segundo. Mas, mesmo assim, a instrução é muito clara, não é? Amai-vos. Ora, amarmos-nos sem seguir o Evangelho é um pouco difícil. O amor está intrinsecamente ligado ao Evangelho. Então, realmente, nós temos que tomar muito cuidado com isso e dizermos aqui com muita segurança com Allan Kardec, com os espíritos superiores, que não há como separar, não há como tirar Jesus do espiritismo. É uma coisa só. Então, muito cuidado com isso e compreendamos, então, o espiritismo nessa sua integralidade, nessa sua profundeza de ciência, filosofia e religião.
Temos um comentário de Sérgio Luiz Destro, que diz assim, um comentário e uma pergunta, né? Bom dia. No batismo de Jesus há uma voz que diz, esse é o meu filho que comprazo. Como podemos imaginar Jesus como um simples homem encarnado igual a todos nós? Ah, mas claro que sim. Jesus encarnou aqui na Terra como qualquer um de nós, com seu corpo físico, orgânico, biológico, como qualquer um de nós, porque essa é a lei divina e ele não poderia derrogar, modificar a lei divina. Agora, como espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra, é claro que ele teve que fazer uma série de adaptações para isso, mas não poderia vir à Terra num chamado corpo fluídico, porque a sua vida seria mentirosa. Ele viveu, sim, normalmente entre nós, mas com absoluto domínio sobre o seu organismo físico. E nessa passagem, em que ele está lá no Rio Jordão com João Batista, o próprio João Batista olha para ele e diz que tinha que inverter os papéis, né? Porque ele, João Batista, que tinha que ser batizado por Jesus. Porque João era o anunciador, mas Jesus era o mestre. E Jesus diz a ele, não, mas nós temos que cumprir a lei e os profetas, porque senão o povo não vai acreditar em mim. Tá? Então você é que vai me batizar. E é o batismo feito de água mesmo, né? Simbólico, ali no Rio Jordão. Mas, quando isso acontece, vem essa voz dos céus que todo mundo ouviu, tá? Por isso que a passagem está registrada, todo mundo ouviu, com essa voz espiritual anunciando, este, né? Ou seja, Jesus, é o meu filho enviado, é o Salvador, é o Messias. Então, houve uma confirmação a nível material, com João Batista anunciando que ali estava o mestre, que todos estavam aguardando, e houve também a confirmação espiritual, celestial, com esse fenômeno de ordem espiritual, com essa voz que todo mundo ouviu, e alguns narram que o céu, né, até se abriu, que uma luz se projetou. E Jesus estava lá conosco, realmente, fisicamente, porque se não fosse assim, toda a sua vida teria sido uma farsa. E isso seria inconcebível para um espírito perfeito e enviado de Deus para nós. Não tenhamos dúvida quanto a isso, porque essa é a visão do Espiritismo a respeito da vida de Jesus aqui na Terra. Dagoberto? Voltando um pouquinho àquela parte de ver Jesus frente a frente, realmente teria uma emoção, uma comoção, sem dúvida. Mas nós temos que ter em mente que nós somos espíritos, né? Porque essa parte toda seria mais física. E nós, espíritos, podemos nos igualar ao Espírito de Jesus, claro que salvaguardadas as diferenças de superioridade ou não. Mas então, em espírito, nós podemos encontrar Jesus a toda hora, e nós devemos estar preparados para isso, porque ele prometeu que estaria no meio de nós. Você está fazendo uma prece aqui, nós 3, nós 4, 5, fazendo uma oração, e Jesus nos aparece materializado, como é que nós ficamos? Nós não invocamos? Então é isso que nós devemos ter em mente, que Jesus é como nós, ele é um espírito, tem a sua superioridade, mas ele é um espírito. Claro que seria ótimo ele na nossa frente, né? Nós iríamos chorar, iríamos ficar calados, mas ele estaria sendo o nosso irmão, estaria sendo o nosso companheiro. E outra parte também que eu queria comentar a respeito do estudo, né, da ciência, filosofia e religião, e separar isso é como você mutilar um corpo humano para estudar cabeça, tronco e membros. Né? Você tem que estudar o todo.
por partes, mas sem destrinchar o corpo como o todo. Então, é isso que eu queria ressaltar de toda essa conversa que nós tivemos aqui. E desejar a todos um bom dia, muito obrigado, Mário, Marcos, foi muito prazeroso estar com você aqui e que volte novas vezes para nosso deleite aqui, para o nosso aprendizado. A todos vocês um bom dia e até sábado que vem, se Deus quiser. Muito obrigado. Maravilha, Dagoberto. O Anderson quer dar uma complementada. Ô Marco, eu quero retornar ao batismo e algumas religiões, alguns segmentos espirituais acreditam que quando você não batiza a criança, ela se torna uma criança pagã. Eu gostaria de você comentar um pouco esta visão do batismo no espiritismo. Nós espíritas respeitamos todas as crenças religiosas. Se a religião está levando a pessoa para o bem, isso é o mais importante. Então, nós não temos nenhuma condenação em relação a rituais dessas religiões e nem às suas crenças, desde que elas, de fato, levem as pessoas para o campo do bem. Agora, compreendemos que essa figura do batismo, que é antiga, que ela já vem do paganismo, né? E depois ela adentrou ao cristianismo e demais religiões, mesmo não cristãs, nós entendemos que essa figura do batismo material é uma figura apenas simbólica. O Dagoberto acabou de nos recordar que todos somos espíritos, acima desta condição humana. Todos estamos vindo do mundo espiritual, todos já tivemos outras existências e todos já fizemos aprendizados, já passamos por experiências e, portanto, nós não estamos iniciando a vida no ato do nascimento. Somos esses espíritos imortais, velhos, que estamos dando continuidade à nossa evolução. Então, o fato de você receber uma bênção, como é o caso do batismo, ou não receber, para nós, no Espiritismo, isso não se reveste de qualquer importância, porque o verdadeiro batismo é o da vida, é o que nós fazemos com o livre-arbítrio. Se estamos procurando seguir os ensinos trazidos por Jesus ou não, se estamos no campo do bem ou não. Daí passamos pelas provas e, muitas vezes, pelas expiações. Mas nós compreendemos perfeitamente o pensamento dessas religiões, mas para nós espíritas isso não tem efeito. Para os judeus, dentro do judaísmo, ainda existe a questão, por exemplo, da cerimônia da circuncisão. Eles acreditam muito nisso, mas para nós isso não existe, para nós espíritas. Então, tanto faz se você recebe esse batismo ou não. Por isso que no movimento espírita, no centro espírita, nós não temos esse ritual, como aliás, não temos nenhum tipo de ritual. O verdadeiro batismo é o da vida. As escolhas que fazemos, o que estamos semeando, porque é da lei divina que sempre colheremos de acordo com as nossas obras. Mas respeitamos, compreendemos, mas temos por nós que precisamos ir muito além do que essas cerimônias simbólicas, materiais, e que muitas vezes são feitas apenas como rituais, como cerimônias que sempre foram feitas, e se elas não tiverem devido sentimento, a devida fé, não tem também perante Deus a devida validade. Esse é o pensamento do Espiritismo. Muito bem. Então vamos para agora o sorteio do segundo livro. Quantos? 20. Marcos, fala um número para nós de 1 a 20. Vamos falar um número assim, contemplando os que vieram primeiro. 5. 5. Luciana Moura.
Luciana Moura ganhou, então, Educar os Filhos, compromisso inadiável. Marcos, temos aqui já algumas repercussões, né, de comentários. A Mariana Costa diz assim: quanta riqueza de esclarecimentos. Obrigado a todos vocês que fazem esse programa acontecer brilhantemente, cada vez com um convidado especial. Deixo aqui a minha gratidão. Deus os abençoe. A Cíntia Mazini: gratidão pela palestra. Bom dia e bom final de semana a todos. Marcos, o papo está uma delícia, mas infelizmente temos que entregar o programa. Desde já, agradecendo de coração, aceitar o nosso convite. Esperamos ainda, se esse ano ou ano que vem, tudo uma questão de agendamento, a gente sabe que você tem uma agenda corrida também, e esperamos mais vezes aqui no programa que os seus esclarecimentos, as suas explanações, realmente faz, acho que o mais importante, nos faz refletir. Gratidão, Marcos. Suas palavras finais. Eu que agradeço a você, Henrique, a todos do programa, a todos que nos assistiram. Agradeço por esta oportunidade, rogando a Jesus nos abençoe e que possamos continuar. Trabalhemos pelo bem, pelo amor, com bastante fé e confiança, porque nós haveremos, sim, de melhorar esta nossa humanidade com essa visão da alma imortal e da reencarnação que o Espiritismo nos traz. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, e minha gratidão a todos. Recadinhos finais, Anderson? Passando um recadinho aqui, nós vamos ter no CEFEC, dia 1 de fevereiro, o lançamento do livro do Orson Peter Carrara, Fascinação, Causas e Consequências. Será um seminário, ele vai estar lá para autografar os livros. Vai ser aqui em Jaú, no dia 1/2, das 14 às 17 horas. Está aqui marcado e eu perdi aqui. Às 17. Convidamos a todos presentes no CEFEC, um seminário maravilhoso, um seminário que vai trazer-nos muitos esclarecimentos, e é o que acontece com muitas pessoas no dia a dia. Conto com todos lá. Muito bem. Só um outro recado, algumas pessoas estão perguntando aqui a respeito do centro, né? Nós sabemos que o Teresa de Jesus está em atividade, as palestras, né? Sim. Lá de quarta à tarde, quinta à noite e domingo de manhã. Então, estão perguntando aqui, né, sobre tomar um passe, assistir palestra. Então, Teresa não entrou em recesso. O CEFEC volta dia 18, é um sábado. Vai ter um bate-papo com o público, né, Anderson? E no dia 21, a Renata Fabiani, de Bauru, faz a palestra da terça. E no dia 28, nós vamos ter nossa Feira do Doce e a presença do Edgar Miguel na palestra da terça-feira. Então, aí, dia 18, nós estamos de volta, se Deus quiser. Encarnados, né? Maravilha. E o programa terminou. Mas o fim de semana está só começando. Que seja de muito amor, paz e harmonia, e de preferência em família. Que vocês tenham um fim de semana abençoado, uma semana de muito trabalho, aprendizado, e até o próximo sábado com o programa Caminhos da Luz. Reflexões sobre a doutrina espírita. Um forte abraço fraterno a todos, fiquem com Deus. Tchau. A Piratininga apresentou Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação, Rick Tosta. Oferecimento Calzature de Firenze, da Mara e do Zé. Loja de calçados masculinos no território do calçado. Autoelétrica São Luís, especializada em injeção eletrônica. Avenida das Nações 836, telefone 3626-6979. Gelato Italiano Gasparotto em Bariri. Uma explosão de sabores em seu paladar. Rua Inácio Pereira Barbosa, 59, na Vila Conceição. Telefones 14-99727-0094 e 14-3662-8629. Fale com Tiago ou Daniele. Pet Shop Animal Pet, amor e carinho que o seu pet merece. Rua Vadia Tique, 629, no Jardim Sanzovo. Telefone WhatsApp 981753403 e 98122
3252-5370. A Casa da Sopa do Santo Ivo solicita doações de alimentos para a cesta básica, roupas em bom estado, cobertores, remédios e potes de sorvete. Rua Raimundo da Silva, número 20, no Santo Ivo. Informações pelo WhatsApp 14981568767. O mundo está mudando e o